Fala, meus amigos, estamos começando mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo nesse inferno aqui, torcendo para alguma coisa acontecer para me livrar desse absurdo, eu conseguir seguir a minha vida, vou fazendo aqui o que não estou que são os vídeos do YouTube, tá? No vídeo de hoje a gente vai fazer uma reflexão aqui sobre a questão da distopia, né? Que a gente, enfim, começou a falar no vídeo de ontem, quando eu estava comentando aqui algumas críticas que o Milton Temer do PSOL fez ao Marcelo Freixo nessa semana, né, durante essa semana aí, falando sobre a questão da moderação maior no discurso dele e tudo mais, e uma contradição que isso tem com a perspectiva de esquerda, e ponderei alguns detalhes aqui da minha perspectiva no vídeo de ontem, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa questão da distopia, que surgiu ontem, né, na discussão do vídeo de ontem, tá? Então a pergunta do vídeo é essa aí: o Brasil é uma utopia, uma distopia ou o quê? Vamos tentar pensar essa questão aí no vídeo de hoje com a ajuda, evidentemente, dos livros, tá? Antes eu deixo com vocês aqui mais uma vez a dica do meu romance, tá? Que acabou de sair, meu primeiro romance publicado, tá? E quem quiser entrar em contato aí, o zap tá na descrição do vídeo, tá? Pra gente conversar a respeito aí e eventualmente vocês adquirirem. Então tá aqui, também ganha 2 marcadores de livros, tá? Também tá aqui do romance, tá? E também tem o meu livro de poemas, que já não é exatamente novo, tem um ano aí, mas enfim, estou com os exemplares aqui. Quem quiser entrar em contato também e adquirir só o romance ou só o livro de poemas, ou os dois, enfim, é só falar que a gente conversa aí, beleza? Então, pessoal, vamos lá discutir essa questão aí, né, para tentar responder se o Brasil é uma utopia, uma distopia ou o quê, né? O que seria o Brasil, tá? Para início de conversa, essa palavra distopia, ela apareceu pela primeira vez, segundo consta aqui no Wikipedia, na internet, num discurso no parlamento britânico, feito pelo Greg Weber e pelo John Stuart Mill, tá, em 1868. Então, o Stuart Mill disse o seguinte: é provavelmente demasiado elogioso chamá-los utópicos, deveriam, em vez disso, ser chamados de distópicos, né? E esse dis tem um sentido ali de dificuldade, de dor, enfim, de problema e tal, né? O que é comumente chamado utopia é demasiado bom para ser praticável, mas o que eles parecem defender é demasiado mal para ser praticável. Está falando dos adversários dele ali naquele discurso. E, enfim, nitidamente ele está fazendo uma distinção entre o bom e o mal. Quer dizer, a utopia seria o bom, né, o lado bom aí da história, e a distopia seria o lado problemático, ruim, etc e tal, tá? Já vale fazer um parêntese que no mundo de hoje, uma parcela significativa de grupos humanos, até pensadores mesmo e tudo mais, vocês vão ver alguns aqui que eu vou citar no vídeo de hoje, tem defendido que acabaram as utopias, que não tem mais possibilidade de ter utopia, né? Então, nitidamente, esse sentido está meio invertido aí no mundo de hoje. Quer dizer, naquela época, e portanto metade ali do século XIX e tal, a utopia tinha um valor positivo, né? E isso fica evidente quando a gente lê o livro do Thomas More, né? Ou seja, esse sentido de algo que é uma espécie de um projeto de solução de todos os problemas e enfim, de uma sociedade perfeita e ideal, né? Que na verdade é a base, inclusive, de uma série de teorias, inclusive do comunismo, né, e tal, e de certa forma do capitalismo também, como sendo o fim da história e o fim de todas as contradições, etc e tal, tá? E esse tipo de perspectiva, né, algo utópica, também a gente percebe em várias religiões, né? Nitidamente isso acontece quando, por exemplo, o cristianismo defende que depois, né, vai ter uma volta de Jesus, e aí, enfim, isso aí vai gerar né, enfim, vai ter o apocalipse e tudo mais, e aí depois vai sobrar o paraíso para os bem-aventurados e escolhidos, né? Tudo isso também tem um viés utópico nesse sentido, né, antigo, tá? Que se construiu aqui no livro do Thomas More, tá? Agora, hoje isso já tem um sentido meio que até invertido, né? Muitos autores estão considerando que acabou a história, acabou a utopia, não tem mais projeto de médio e longo prazo, é tudo momentâneo e etc e tal. Vamos tentar pensar nisso aí também. Mas antes, a gente ainda vai pensar nesse sentido histórico da palavra distopia, porque ele não mudou muito. O que mudou foi o sentido da palavra utopia, né? Então, essa
esse trecho aqui do discurso do Stuart Mill representa um sentido ruim para a palavra utopia, como uma espécie de dificuldade, né, de projeto, de lugar e etc e tal, né? E eles listam aqui mais 6 características que seriam comuns na literatura utópica, distópica, né? Na literatura distópica. Então, por exemplo, né, o primeiro tem conteúdo moral, projetando o modo como os nossos dilemas morais presentes figurariam no futuro. Então, isso é uma discussão ali de valores, comportamentos, etc e tal. 2, oferecem crítica social, e aí tem as simpatias do autor e tudo mais, né? Então tem uma crítica social, ou seja, é sempre numa lógica de ou rebeldia, ou de, digamos, dissolução, né? Ou de algo que está ali até meio sem um contexto muito definido, né? E tudo mais. A gente lembra de vários filmes aí, Exterminador do Futuro, né, e tal, e a própria expressão Exterminador do Futuro é bem ambígua, né, e ao mesmo tempo define de maneira bem interessante o que é a ideia de distopia, né, que é exterminar o futuro, não pensar mais no futuro, quer dizer, só aquilo ali mesmo né, daquele instante, daquele momento, aquela crise ali, e uma crise constante, né. 3, exploram a estupidez coletiva, então, quer dizer, invariavelmente nessas propostas distópicas, a estupidez impera, né? Enfim, a alienação e etc e tal. 4, o poder é mantido por uma elite mediante a somatização e consequente alívio de certas carências e privações dos indivíduos, mas sempre no nível básico, né? Para que ninguém atinja aquele patamar da elite dominante, né? O 5 é um discurso pessimista, raramente flertando com a esperança, e aí isso tem tudo a ver com a ideia de mal, né, colocada lá pelo Stuart Mill, tá? E o último sentido, violência banalizada e generalizada, geralmente aparece porque é um pouco isso, né? Quer dizer, quando você não tem ali um contexto de projeto, sobra o quê? Violência generalizada, enfim, e uma espécie de... É um pouco a lógica das milícias, né? Até pior do que as milícias, né? Mas enfim, digamos, é a lógica das milícias piorada, né? Então, assim, agora, tudo isso aqui está representado aqui, né? No sentido da palavra. Porém, eu falei para vocês também sobre... Então, tá aqui, né? Eu falei para vocês do livro, do trecho do Cioran. Vamos reler aquilo ali, porque aquilo ali também ajuda a entender um extremo disso, né? Mas antes, vamos ler de novo o trechinho do Cioran aqui, que está nesse outro livro do Cioran, são 2 livros do Cioran. Esse aqui fala sobre a questão da utopia, né, propriamente dita aqui. Então ele diz aqui na página 90 o seguinte, que só agimos sob a fascinação do impossível. Isso significa que uma sociedade incapaz de gerar uma utopia e de consagrar-se a ela está ameaçada de esclerose e de ruína. E aqui é interessante ponderar que existe uma diferença sutil entre os 2 impossíveis, digamos, né? O impossível da utopia é uma espécie de, digamos, horizonte de evolução e de melhoria muito difícil de alcançar, mas que está lá como horizonte, como meta, né? Ainda que seja muito difícil ou eventualmente até impossível, né? No caso da distopia, esse impossível é trazido para o presente, né? E não tem mais longo prazo, médio prazo, projeto de melhor de nada, ele vira ali, o impossível vira regra, né? Enfim, e aí, como ele diz aqui, a sociedade acaba, se não tiver uma utopia, ela acaba, enfim, na esclerose ou na ruína, né? Ao mesmo tempo, esse livro aqui, como eu falei para vocês no vídeo de ontem, ele tem um valor e todo um desenho que é radicalmente distópico, né? Por quê? Porque ele como inclusive está bem descrito ali num dos sentidos da palavra distopia, ele é radicalmente pessimista, é um pessimismo lírico e até muito bacana de ler, mas é um pessimismo, enfim, que em alguns pontos aqui, em alguns momentos, chega a uma certa violência verbal, assim, bem pesada. De qualquer maneira, né, esse trecho aqui reflete bem esse contexto, né, porque ele diz aqui, na página 23, sobre a soberba inutilidade, que, de certa forma, é uma espécie de, digamos, resultante, né, de uma perspectiva distópica radical, né? Se você atinge realmente esse pessimismo radical, essa percepção de que nada tem solução, de que nada tem, enfim, futuro, você acaba caindo numa espécie de abandono de qualquer perspectiva, de qualquer atividade, né?
E aí ele fala da soberba inutilidade. Então ele diz o seguinte: fora dos céticos gregos e dos imperadores romanos da decadência, que foram aqueles imperadores do final lá, né, que enfim, ou destruíram tudo, enfim, mataram um monte de gente, um matava o outro. Quem quiser estudar, isso é interessante, né? Teve até uma época lá que durante um ano só foram 4 imperadores, porque um matou o outro, enfim, né, uma lambança bizarra. E teve a questão do Nero lá também, mas enfim, fora dos céticos gregos, que portanto estão ali numa dúvida radical, né? E que, portanto, estão num pessimismo também radical, e dos imperadores romanos da decadência, todos os espíritos parecem submetidos a uma vocação municipal. Só aqueles, ou seja, os céticos gregos e os imperadores romanos da decadência, se emanciparam, uns pela dúvida, os céticos gregos, os outros pela demência, da obsessão insípida de ser útil. Quando você acha que ser útil é uma obsessão insípida, você chegou num ponto de distopia radical e de abandono de qualquer tipo de projeto e portanto, de qualquer tipo de utopia, né? Então, quer dizer, e por que ele diz que os céticos gregos se emanciparam pela dúvida, né? No limite? Porque duvidar de tudo de certa forma, ser um tipo de pessimista, né? E os imperadores romanos da decadência fica evidente também porque, enfim, começaram a destruir tudo porque, enfim, né, destrambelharam, digamos assim. Então, isso aqui para mim é um exemplo de distopia radical. E aí, por que eu estou descrevendo isso aqui, né? Por que essa citação do Cioran ajuda pra caramba? Porque isso mostra, de alguma maneira, que a gente não está vivendo hoje uma lógica distópica, né? Nem no mundo, nem no Brasil. A gente está vivendo algo diferente disso. Não existe um pessimismo generalizado num sentido de abandono, de derrotismo e de, enfim, né, até mesmo de um resultante de tristeza e de melancolia ou coisa do tipo, porque a lógica distópica radical chega nisso, né? E a gente está vivendo uma outra coisa no Brasil e no restante do mundo, tá? Eu vou tentar aqui desenhar alguns detalhes disso aí para vocês agora, tá? Então, vamos ler 2 trechinhos aqui que podem ajudar a gente. Um está nesse livro aqui, A Geração da Distopia, do Marcelo Brandão Matos. Ele está falando sobre a literatura feita em Angola depois da guerra lá que gerou a independência de Angola, né? E aí ele comenta que tem um autor chamado Pepetela, que escreveu um livro chamado A Geração da Utopia, logo depois do pós-guerra, né? Que ali tinha um sentimento utópico, e aos pouquinhos essa utopia foi se transformando numa distopia, né? E aí ele diz aqui, na orelha, né, no finalzinho aqui da segunda orelha, ele diz uma coisa interessante aqui, ele diz: a história, afinal, não se escreve no tempo do vivido. Este é o mote para as leituras propostas e alinhavadas no trabalho de pesquisa que resultou neste livro, A Ruína da Utopia Nacional, Experiência Contemporânea Angolana e Brasileira. Ele pergunta aqui, né? Como se o Brasil e Angola estivessem vivendo mais ou menos o mesmo sentimento distópico, né? Então, a ruína da utopia nacional, experiência contemporânea angolana e brasileira, contamina a produção literária no que se refere à sua projeção identitária. O sujeito projetado na ficção também se desconstrói e parte em busca de um entendimento fluido e rasurado entre ser ou não ser, ir ou ficar. Isso aqui é um sentimento que a gente tem visto muito no mundo de hoje, especialmente naquelas perspectivas que ignoram a existência do local e defendem a existência do global. Essas perspectivas, elas são de vários tipos, né? Você tem aqueles cosmopolitas, digamos, que são cosmopolitas por opção e por uma negligência com o local na medida em que não os interessa mais, pelo menos na reflexão ou no pensamento ali e tudo mais. E você tem também aqueles que, como o Ailton Krenak, por exemplo, se sentem refugiados na própria terra e, em alguns casos, acabam se conectando, né, com uma parcela dessa galera, acaba se conectando com uma lógica, enfim, do discurso cosmopolita, meio que até para se defender desse sentimento de refugiado na própria terra. Ou uma saída alternativa, acabam se conectando com uma perspectiva, enfim, simplista, neo-identitária,
que acaba, enfim, né? Enfim, ó, eu sou angolano, mas antes de ser angolano eu sou negro. Então eu vou aqui, eu estou preocupado, a minha pátria é a pátria portuguesa. O resto não me interessa, não importa. Isso é um certo escape, né? É um certo escape, que tem um valor para cada pessoa e tudo mais, mas a gente pode pensar isso numa perspectiva panorâmica e desenhar um esboço de como que isso, na verdade, digamos, é uma redução da complexidade mais ampla que a gente vive, né? E muitas vezes atrapalha a entender a importância do nacional, do local e etc e tal, tá? Vamos então agora passar para um trecho aqui do José Miguel Wisnik, aqui no Veneno Remédio, tá? Para a gente poder continuar a reflexão aqui e chegar no ponto chave aqui do vídeo de hoje, que é responder essa pergunta do título, se o Brasil é uma utopia, uma distopia ou o que o Brasil é, né? Vamos pensar aqui. Na página, tá aqui, deixa eu ver, na página 421, tá? 420 e 421, ele fala uma série de coisas aqui, fala sobre a questão, né, ele lembra inclusive de uma frase que está no início do Raiz do Brasil, tá, do Sérgio Buarque de Holanda, que eu vou chegar nela ali, que ele lembra aqui, e tem um trecho aqui na página 421 que eu queria ler aqui para vocês, para a gente poder, para ajudar a responder essa pergunta. Ele diz... ele descreve aqui uma questão ligada ao marginal e tudo mais, a questão das favelas, da violência e tal, e diz o seguinte: ao lado disso, a crítica da ideia de mestiçagem como traço singular da existência brasileira e como característica operante para o entendimento do Brasil, levada a efeito por uma militância racialista de inspiração norte-americana, com presença significativa na universidade, pretende converter os termos complexos do problema à oposição inequívoca entre branco e negro. E é exatamente assim que as feministas fazem em relação à oposição homem-mulher. É a mesmíssima coisa, né? Mas em relação a essa questão aqui, né, que diz respeito à história do Brasil e tudo mais, a gente pode ponderar o seguinte aqui, que ele está levantando uma questão muito importante aqui, porque ele está descrevendo aqui exatamente esse comportamento neo-identitário que escapa da complexidade mais ampla e se agarra numa perspectiva simplista e reduzida da complexidade mais ampla, né? E a partir dessa redução não consegue entender o contexto mais amplo. Tanto o contexto da mestiçagem mais ampla, quanto até mesmo a questão da história do Brasil e do contexto geopolítico mundial hoje, tá? Geopolítico e geocultural, enfim, a globalização e etc. Tá? E aí ele continua: embora apareça também como sintoma real a revanche contra séculos de escravidão e indefinição, essa corrente, calcada num padrão norte-americano, tenta o impossível: desmistificar a história da experiência brasileira à luz de uma ontologia racial dualista que essa mesma experiência desmente e problematiza. A droga Brasil é irredutível a uma lógica simplista. As potencialidades surpreendentes e transformadoras do país, mesmo que utópicas ou frustradas, se revelaram sempre dimensão cultural quando se suspenderam no mesmo lance barreiras sociais e mentais e quando veio à tona na literatura, na música, no futebol e em outros campos a combinação inusitada de que ele, o país, é feito, né? É curioso que ele usa a palavra mesmo antes do utópicas, que de certa forma também representa esse sentido mais contemporâneo da utopia, digamos, né, deslocada ali para um aspecto mais negativo e tal, tá? Agora, eu chamo a atenção também para um detalhe que ele diz aqui, no final, que ele diz que ele chama a miscigenação de combinação inusitada do que o país é feito, né? Então é interessante isso, por quê? Porque em algumas reflexões culturais, a miscigenação aparece como uma combinação inusitada, né? E quando a gente entende a miscigenação como uma combinação inusitada, em muitos casos, não estou dizendo que é o caso aqui do Wisnik, mas enfim, em muitos casos, alguns elementos dessa combinação acabam se dissolvendo na ideia mesma da combinação. E aí você acaba perdendo até de vista que essa combinação é uma combinação entre indígenas, negros e portugueses. E essa fatia portuguesa da nossa combinação, ela é renegada em quase todos os casos, se não em todos. Eu não li até hoje ninguém que chame atenção para esse detalhe. Então você tem os indígenas neo-identitários,
que acabam defendendo, né, o indígena e se identificando com a causa dos negros, e imediatamente, quando eles caem nessa, eles colocam o português no polo oposto, portanto, eles quebram, fraturam um pedaço da complexidade brasileira. Os negros, quando eles são assim, né, quando eles são neoidentitários, e eles se identificam com os discursos indígenas e também colocam os portugueses no polo oposto, portanto, também fraturam uma complexidade nossa. E a sociedade branca, de maneira geral, e especialmente quando ela é de direita no Brasil, ela ignora os indígenas, ignora os negros, ignora os portugueses e se conecta de maneira fraturada com os Estados Unidos. E aí ignora os três, né? E fica um ressentimento até mais violento, né? Existe uma fatia da esquerda que entende um pedaço desse problema. Agora, a percepção de uma parcela significativa da esquerda desse problema, de um pedaço desse problema, não está em nenhuma dessas conexões juntas, né? Eles enxergam, a esquerda marxista, por exemplo, enxerga a negação, ou melhor, enxerga a conexão que a direita branca faz com os Estados Unidos e negam isso, mas sem afirmar Portugal. Como é que a gente pode afirmar Portugal nessa substituição e dar nome a essa combinação inusitada? Né? Entendendo que o Brasil existia antes do Marx e que quando Marx apareceu, está aqui, né? O Marx diz aqui, na página 17 desse livro aqui, né, do Manifesto Comunista, que ele diz aqui, ó, né, ó, ele fala do surgimento aqui do comunismo, do crescimento do comunismo, etc. e tal, e finaliza dizendo: assim ocorreu, por exemplo, quando foi aprovada a limitação da jornada de trabalho em 10 horas na Inglaterra. Isso era indicativo para ele, civilizatório do comunismo, né? Nessa época, o Brasil ainda estava na escravidão, mesmo que tivesse uma forja de independência ali, né? Então é importante ponderar essas diferenças, porque a esquerda precisa entender isso, para poder não ficar presa só no Marx e compreender outros aspectos culturais do Brasil que possam ampliar a gente para uma eventual utopia complexa, digamos, né? Bom, continuando, e aí tem o sentimento do Ailton Krenak aqui, de que nós somos, de que ele, né, é refugiado na própria terra, se sente um refugiado na própria terra, né? O Agamben fala que todo mundo hoje tem que ser refugiado, e essa dicotomia aqui, essa contradição interessante entre as duas perspectivas, mostra bem, explica inclusive bem o porquê que nós não estamos vivendo uma lógica distópica, tá? Explico aqui o porquê. Vamos ao trecho do Sérgio Buarque de Holanda. Ele diz aqui, logo no primeiro parágrafo, né, ele diz: esse trabalho é de 1936, tá? E ele afirmava: nós ainda hoje somos ainda hoje uns desterrados em nossa própria terra. Isso significa que não só os indígenas, mas os negros, os brancos e etc, seja aqueles que se conectam com Portugal, seja aqueles que se conectam com os Estados Unidos, enfim, os de direita, os de esquerda, em alguma medida ou outra, segundo ele pondera, todos nos sentimos da mesma maneira que o Ailton Krenak, né? Cada um do seu jeito. Não é à toa, né? O Brasil nasceu meio que distópico, digamos, né? Então tem a questão do mazombismo, já falei aqui, da desidentificação radical e etc e tal. A questão é que essa diferença entre o discurso do Ailton Krenak, essa contradição, né, entre o discurso do Ailton Krenak e o discurso do Agamben, demonstra nitidamente que existe uma parcela do pensamento contemporâneo que disfarça, que acaba servindo como disfarce para essa fatia da população brasileira que está radicalmente desidentificada e não consegue dialogar com a complexidade de maneira mais ampla. E somos quase todos nós, né, segundo o Sérgio Buarque de Holanda pondera ali. Agora, especialmente aqueles que se conectam com a ideia de globalização, porque aí fica uma desculpa, digamos, né, a caráter, né? Então, estamos, né, numa modernidade líquida, acabou o local, acabou o Estado-nação, então, ora, né, que bom, eu já não me identifico mesmo, olha só que delícia, agora eu ainda digo que eu sou contemporâneo, né?
Isso também está presente aqui nessa ideia de no mesmo barco, do Sloterdijk, né? Olha só que está aqui, ó, ninguém mais se define através de pátria, solo, blá blá blá, né? E esse trabalho aqui também do Manuel Castells, esse conceito de rede isolado, sem um diálogo com a complexidade, ele acaba na mesma ideia ingênua, né? Acabou o local, todo mundo é fluxo, né? E blá blá blá. E a razão cínica do Sloterdijk, que também vai para a mesma linha ali, que acaba sendo uma espécie de, como eu ponderei aqui, um hiperindividualismo disfarçado de niilismo pragmático, e que nesse contexto acaba também negando a nação, negando o nacional, negando, enfim, tudo, né? E não sobra nem o global aqui nesse contexto, né? Sobra só o individual, né? Agora, isso tudo que está desenhado aqui, né, é distopia. Esse é o ponto para a gente finalizar a reflexão e chegar na resposta do título. Essas perspectivas de modernidade líquida, de, enfim, rede, da questão do Sloterdijk lá do barco, nosso barco, ser razão cínica, essas perspectivas, elas são distópicas. Elas não são distópicas, porque elas não estão abandonando tudo. Elas abandonam quase todas as partes da complexidade, mas sustentam sempre uma. E quase sempre, nesses casos, dois tipos, né? Ou o individualismo radical, ou um globalismo radical, os dois ingênuos, né? E aí não sobra mais nada para poder perceber, para poder avaliar, e a perspectiva fica pobre, né? Fica desconectada de qualquer complexidade mais ampla, né? Agora, qual seria então uma complexidade mais ampla para a gente poder entender aí se a gente consegue construir uma utopia brasileira ou se a gente fica nessa lógica desgarrada que não é distópica, mas também não chega a ser utópica. A gente precisa entender como que a ideia de utopia pode se sustentar no mundo de hoje ainda, né? O Stuart Hall fala aqui nesse livro, A Identidade Cultural na Pós-Modernidade, ele diz o seguinte aqui no final. Ele diz: a globalização não parece estar produzindo nem o triunfo do global, nem a persistência em sua velha forma nacionalista do local, né? Os deslocamentos mostram-se, afinal, mais variados e mais contraditórios, e ele tem toda a razão. Uma parcela desses deslocamentos decai numa defesa estrita do cosmopolitismo e vira essa coisa de sociedade em rede, todo mundo é fluxo e esquecem do local. Ou então se prendem na razão cínica, ficam achando que tudo é individual, esquecem do coletivo, do nacional e etc. e tal, até mesmo do global, né? Mas tem outras possibilidades. Algumas delas a gente pode até chamar de utópicas, se a gente considerar que tem que ser uma utopia complexa, né? E, portanto, em diálogo aqui com essa ideia de complexidade que está aqui bem desenhada pelo Edgar Morin. A saída para entender isso aí, para mim, já ponderei isso aqui em outros vídeos, está na formulação do Mia Couto aqui, né? Na página 24 desse livro aqui, quando ele diz, né, que ele advoga o homem plural, que a gente pode chamar também de homem complexo, né? Ao lado de uma língua que nos faça ser mundo, deve coexistir uma outra que nos faça sair do mundo. De um lado, um idioma que nos crie raiz e lugar, do outro, um idioma que nos faça ser asa e viagem. Essa língua, né, que nos cria raiz e lugar é o nacional, o local e etc. e tal, né? E, de certa forma, o individual, né? E a língua que nos faz ser asa e viagem é o cosmopolitismo, é o global, é o outro, né? Então, assim, o Brasil, está aqui, né, o livro do Mia Couto. Então, respondendo a pergunta do vídeo, o Brasil é uma utopia, é uma distopia ou o quê? O Brasil parece que é uma pré-topia, né? O Brasil parece que é uma pré-topia. E para a gente chegar numa utopia, a gente tem que construir esse desenho todo e articular essas demandas, digamos, faltantes, né? No discurso dos neoidentitários, no discurso dos globalizaloides, enfim, dos defensores da globalização como a única coisa que existe, dos individualistas neoliberais, né? Para que a gente, se todos esses grupos compreenderem os elementos que faltam, a gente de repente aí consegue eventualmente construir uma utopia complexa brasileira para o nosso futuro, médio a longo prazo, né? Que seria exatamente isso que eu pondero com vocês aqui do nacional cosmopolitismo,
que é você entender a importância do local e do global, do nacional e do mundial. Fora disso, o que existe é esse sentimento difuso e muitas vezes, enfim, né, que acaba, inclusive, se autoafirmando como distópico, mas que no fundo não passa de um simplismo, de um reducionismo a apenas um elemento da complexidade, esquecendo os outros. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? E a gente se fala no próximo vídeo do canal aí. Grande abraço, tamo junto. Fui.